Uau! Sempre gostamos de gravar vídeos, fazer lives, falando de assuntos que realmente estão, a princípio, recorrentes e que a gente pode, dessa forma, estar ajudando alguém, incentivando alguém, promovendo até mesmo a cura. E nesse momento eu quero falar sobre ansiedade, porque a gente percebe que ansiedade é a doença do século. E recordo-me que há 5 anos atrás nós fomos participar de um congresso de psicologia com grandes psicólogos, mestres e doutorados em psicologia na FAT, em Feira de Santana, e nós ouvíamos naquele exato momento um comentário que, naquele momento, a obesidade era realmente a doença do século, mas que nós teríamos uma mudança e que chegaria um determinado momento que a ansiedade se transformaria na doença do século, e a ansiedade está aí. Esse momento de pós-pandemia, de pandemia, de várias incertezas, isso promove nas pessoas ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma preocupação muito grande com o futuro, falta de foco no presente e você ficar muito preso ao passado. Você acha que todas as coisas que aconteceram no passado, elas irão acontecer no presente e no futuro. Portanto, você perde a perspectiva. E a ansiedade é algo que realmente mexe com todo o metabolismo, porque a ansiedade provoca a sensação de insegurança e muitas pessoas passam a se alimentar de uma forma muito acentuada, né? Comer muito para tentar suprir essa carência de segurança mental e emocional que tem no futuro. E o que é que acontece? As pessoas acabam se destruindo. E a ansiedade realmente ela está provocando uma devastação na vida das pessoas. Há 15 dias atrás, eu encontrei com uma amiga minha no shopping, eu estava tomando meu café ali, e eu estava inclusive meditando, e ela passou com o filho dela, aparentemente um jovem saudável, porque o pior é quando você tem um problema que é uma doença na alma, no psicológico, no emocional. Aparentemente um jovem de 18, 19 anos saudável. E para minha surpresa, eu entrei em contato com ela essa semana, ela me falou: Mário, tu não sabe o que eu estou enfrentando, grandes desafios com o meu filho. Eu falei: aquele rapaz saudável que eu vi naquele... Mário, naquele dia, naquele exato momento, eu tive que pegar meu carro do interior, levar ele para um médico especialista. Agradeço até o plano que eu tenho de saúde, né, que na verdade não existe plano de saúde, é um plano de doença. E o médico especialista falou para mim o seguinte: o nível dele de ansiedade já está no nível máximo. Então eu vou passar ele para um colega meu na capital, Salvador, e ela se dirigiu para Salvador e está lá para fazer o tratamento desse filho, um jovem de 18, 19 anos que está com ansiedade. Então veja bem, o que é que produz ansiedade nesse jovem? Mas será que os médicos irão tratar da cura dele interna ou irão trabalhar numa cura externa? Vão falar o seguinte: porque o momento de pandemia promoveu isso, essas incertezas, mas qual é a causa? Qual foi a causa que conduziu esse jovem a esse processo tão grande de estresse mental, de ansiedade? Porque a ansiedade é quando você perde o seu foco, a ansiedade é quando falta fé. Então eu acredito que você tem que tratar muito mais a ansiedade como uma questão espiritual do que como uma questão material. E o que acontece na medicina tradicional, em 90% dos casos, é que eles trabalham muito o efeito e esquecem de trabalhar a causa. Se você estuda uma doença e você estuda o processo que te levou a adoecer, é mais fácil você encontrar a causa. É mais fácil você encontrar a cura, porque você está trabalhando na causa. Tem tipo de especialistas médicos que só trabalham no efeito. Então hoje a psicologia ela trabalha muito com efeito. O efeito disso, o efeito daquilo, o efeito de alguém ser homossexual, o efeito de alguém ser obeso, mas esquece de procurar lá no fundo a causa. Tudo tem uma causa. Às vezes na nossa vida é necessário a gente mergulhar dentro de nós mesmos, ou seja, uma auto-hipnose. Eu acredito muito em auto-hipnose, para você descobrir o que é que te provoca tanta ansiedade. E por outro lado é o seguinte: falta as pessoas hoje utilizarem a fé, a palavra. A gente gosta de ler a Bíblia, hoje nós já lemos o Salmo 91, aliás eu creio que nem é ler, é recitar o Salmo 91, agradecendo ao Altíssimo, ao grande Criador do Universo, ao Todo-Poderoso pela nossa vida. E nós tivemos esse mindset de vir aqui gravar esse vídeo com esse tema de ansiedade, porque aqueles que creem no Senhor não irão se preocupar. Eu não estou falando de religião, mas eu estou falando que você tem que ter uma fé, você tem que ter uma base espiritual que te sustenta na tua vida. Você tem o campo, o corpo, espírito e matéria. Você tem que estar fortalecido nesses campos espirituais. Não adianta você ter todo o respaldo financeiro que um ser humano precisa, você morar numa casa bonita, você ter um bom carro,
você ter um casamento razoavelmente bom, equilibrado, mas se você não tiver equilibrado no teu lado emocional, no teu lado espiritual, você vai sucumbir, porque as dificuldades vêm para todos. Às vezes a gente entra em ansiedade porque a gente acha o seguinte, pô, o vizinho do lado está vencendo. Eu vou contar uma história para vocês interessante, para vocês nunca invejarem o teu vizinho, nunca invejarem o teu irmão, o teu amigo. Nos Estados Unidos, alguém ficava sempre molhando a grama da sua casa, porque nos Estados Unidos é interessante isso, a frente da casa tem muito gramado. Ele molhava e a grama seca, ele olhava para o vizinho ao lado e a grama do vizinho sempre verde. Mas ele não compreendeu. Um dia ele foi lá e perguntou, vizinho, o que é que você usa? E ele nunca via o vizinho dele molhando a grama. Um dia ele foi lá e perguntou, vizinho, desculpa a curiosidade, o que é que você usa para o seu gramado estar sempre verde e o meu molho nunca fica verde? Aí o vizinho virou-se para ele tranquilamente, com um sorriso e falou, eu não uso nada, o meu gramado é sintético. Então às vezes você está invejando, às vezes você está ansioso, querendo ter a vida de alguém, mas aquela vida de alguém não é a vida real, é uma vida sintética. E você não quer uma vida sintética para você. Então a ansiedade é produzida porque você está vivendo uma vida talvez sintética. E você tem que entender que você tem que viver uma vida real. Uma vida onde você faz as coisas que você gosta. Não fique ansioso com a pressão de ser a nota mais alta da classe. Não fique ansioso em ser médico porque tua mãe quer que você se forme médico. Não fique ansioso em encontrar a mulher dos teus sonhos. Viva a vida. O mais interessante em viver é você curtir o processo. E as pessoas hoje estão deixando de viver, estão deixando de se amarem, porque o processo é muito pesado. Então se esvazie de tudo e libere essa ansiedade que está dentro de você. O que tiver de acontecer na tua vida é fruto das tuas ações. E a ansiedade vai te levar à doença, a ansiedade vai te levar a sucumbir. Então aprenda uma coisa, aprenda a trabalhar a sua mente para que sua mente esteja sempre poderosa. Quem está falando com você aqui agora é alguém que estuda muito, estuda sobre Harvard, estuda teses, mestrados de professores de Harvard, de Stanford, da Universidade de Frankfurt. É uma pessoa que lê muito. Ultimamente eu estou lendo O Poder do Hábito, já li O Jeito Harvard de Ser Feliz, já li o livro Mindset. E essas leituras me dão conteúdo para que eu possa estar aqui realmente falando com vocês do tema ansiedade. Ansiedade é quando o seu emocional domina todo o seu processo de existência e você tem que deixar de lado todas essas coisas que afligem você, que te dá pressão, e tenta viver a vida leve. O que é viver a vida com leveza, com fluidez? Deixa as coisas acontecerem. Quem tem certeza do que está plantando não vai ter medo do que vai colher. É mais uma sacada marimposa. Eu espero que esse vídeo possa curar alguém, possa mudar a forma de alguém pensar, porque a vida é uma existência maravilhosa. E todos os problemas da nossa vida somos nós que causamos. Nós causamos os problemas e depois a gente trata assim, vou resolver o meu problema, vou resolver a minha dor. É exatamente isso, porque você cria o problema não é seu. Você coloca o problema na sua mente, ele passa a ser seu. Então a dor é sua, a tristeza é sua, como a alegria também faz parte da sua vida. E tem pessoas que só atribuem a elas a derrota. Está na hora de você começar mais a pensar de uma maneira mais vitoriosa e positiva e deixar de atribuir só a derrota, deixar de atribuir só as coisas ruins à sua vida. Você é o criador da sua vida, você é o arquiteto da sua vida. As coisas ruins e as coisas boas é você que produz na sua vida. Mais uma sacada marimposa, sucesso sempre. Uau!